Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alan Turano, estou aqui com meu parceiro Lucas Franzói. Hoje vocês vão estudar o contrato de Ghostwriting. É um contrato que tem uma utilidade prática enorme nos negócios digitais e a gente está bem entusiasmado para poder falar sobre ele. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado mais uma vez aí pela parceria. Vamos em frente hoje. Valeu, Alan. Esse contrato eu estava ansioso para fazer, porque parece que o nome é pomposo, parece que não tem muita aplicação prática, mas a gente vai ver aqui o quanto ele é um contrato que cada vez mais está em alta com essas atividades digitais e também alguns pontos que a gente tem que trabalhar nele. Já adianto que eu e o Alan temos uma relação de ghostwriting, mas esse não vai ser tema desse vídeo de hoje, que a gente vai focar no contrato mesmo na tela, e aí vai ter um outro vídeo, um outro módulo ali, tratando sobre a nossa relação, o que faz um ghostwriter, como ele pode ajudar, enfim, é tema de outro vídeo. E se você é aluno do curso Mestre em Contratos Digitais, você já está por dentro que aqui a nossa pegada é uma pegada prática. Então vamos em frente, vamos começar a projetar na tela e tratar cláusula por cláusula. Hoje numa aula em dobradinha aqui especial para vocês. Vamos em frente. Então eu estou projetando aqui na tela, pessoal. Imagino que agora vocês já estejam vendo o nosso contrato de prestação de serviços de Ghostwriting. A gente usa sempre essa técnica de colocar aqui o índice do contrato para vocês, mesmo em contratos com menos páginas. Aqui a gente está falando de 8, não é um contrato muito extenso, apesar dele ser detalhado, mas a gente coloca o índice para facilitar a sua compreensão, para você entender a estrutura do contrato, entender como é que é o esqueleto dele. Tá? Então, a gente vai avançar aqui no índice e vamos começar a falar propriamente dessa relação. Tá? É uma relação que aqui no caso em tela, a gente está fazendo uma relação pessoa jurídica com pessoa física, ou seja, quem está contratando os serviços de ghostwriting é uma pessoa jurídica e quem vai prestar o serviço é uma pessoa física. Necessariamente precisaria ser assim? Não. Poderiam ser uma relação entre duas pessoas físicas, entre duas pessoas jurídicas, mas a gente quis aqui até para poder facilitar a sua compreensão, você que não conhece esse negócio, explicar como é que é a atuação do ghostwriter, a gente preferiu utilizar uma pessoa física. E até a gente começa aqui, pode falar. Um ponto, Alan. Nesse contrato, a gente não enumerou as cláusulas, que é também trazendo uma outra alternativa para você que está fazendo. Algumas pessoas, como eu, você também, prefere usar todas as cláusulas ali enumeradas, mas outras preferem enumerar o tópico e aí deixar o contrato corrido, enfim. São maneiras de trabalhar, não tem a certa e errada, e aí vocês adaptam aí ao caso e o que vocês gostam mais, né? Exato, são estilos diferentes que a gente traz, para vocês saberem sobre redação de contrato. A gente toma um cuidado aqui muito grande com a formatação, para vocês receberem um documento limpo, mas estilos diferentes que podem ser úteis de acordo com o seu nível de advocacia. Então, vamos lá. Primeiro ponto, que é fundamental nesse contrato, é muito importante nos outros, mas nessa relação é fundamental, é tratar dos considerandos. Tá? Considerando, ele conta a causa do contrato, a gente precisa explicar de onde surgiu esse contrato de ghostwriter, e isso está muito atrelado ao objeto. Então, aqui, o pano de fundo é a contratante é uma empresa com ampla expertise no segmento, e essa parte do segmento a gente colocou aqui hipotético, com base na nossa experiência profissional e outros clientes que a gente já atendeu, mas só para poder ilustrar para vocês qual é o negócio jurídico por trás. Então, uma empresa especializada no educacional, com foco no mercado de investimentos, e a gente está falando aqui de valores imobiliários, ou seja, ações, criptoativos ou qualquer outro ativo que você consiga fazer uma operação de investimento, e a gente detalhou aqui sobre ela. Já quando a gente vai explicar quem é o ghostwriter, a gente fala que é um profissional com formação técnica em nível superior, que possui certificação na área objeto social da contratante. Qual é a lógica aqui? O ghostwriter precisa ser alguém que entenda do negócio da empresa que o está contratando. Por quê? Lucas, fala um pouquinho o que o ghostwriter faz, qual é o objeto desse contrato. Então, nesse ponto, eu até queria fazer um link com a aula que eu fiz de social media. O que acontece, Alan? Social media, o maior problema que eu vejo na prática é o seguinte: o Alan, que é advogado, contrata um social media e fala, toca aí as minhas redes sociais. E o social media tem formação em publicidade, não sabe nada de direito e tem que fazer um conteúdo daquilo. Ou seja, não faz muito sentido, quando o social media vai produzir um conteúdo, que ele não saiba a técnica daquela área. E aqui a gente está falando de um negócio totalmente distinto. O ghostwriter tem que saber. Ele, independente do ramo que a gente for conversar, ele sabe das nuances daquele nicho ali. Então, aqui, se é uma empresa que mexe com investimento, com esse mercado, o ghostwriter tem que ter um conhecimento disso. Agora, quando a gente fala desse objeto, que teria que tratar efetivamente?
Bom, tudo que vai posicionar aquela empresa e tudo que ela quer vender para o mercado. Isso o ghostwriter tem que oferecer para ela. E de uma maneira técnica, assertiva e um pouco ainda além daquele copywriter, né? A gente aqui não está falando só de uma escrita persuasiva para uma postagem, para algo assim. É um pouco maior, né? O que você acha? É justamente nessa linha. É alguém que vai um pouquinho além do copywriter, tem que entender um pouquinho sobre forma de escrita persuasiva? Tem, mas ele tem que ser alguém que entenda da parte técnica. Esse é o grande diferencial. Eu não tenho como ter um bom ghostwriter que faça serviços para qualquer área. O próprio nome já diz, né, do inglês, quando a gente traz a acepção para o português, escritor fantasma. É alguém que vai escrever um conteúdo técnico e a ele não vai ser atribuído a autoria. Só que para a pessoa poder escrever um conteúdo técnico, ela tem que ter formação e capacidade para isso. No caso aqui, a gente pegou o mercado de investimento. Poderia ser o mercado jurídico, como o Lucas já deu aqui uma dica da própria relação de parceria que eu tenho com ele. A gente pode transpor isso para qualquer outro segmento. Pode falar da área de saúde, pode falar da área técnica de engenharia, de arquitetura. Enfim, a gente consegue transpor isso para qualquer outro cenário. Então, o ghostwriter é alguém que vai produzir materiais que vão ser utilizados pelo contratante dessa relação e o contratante vai fazer parecer que foi ele quem produziu. Não é uma ideia de você enganar o público ou algo do tipo. É uma ideia simplesmente de você ter uma relação ali comercial, negocial. Eu te paguei para você sumir. Você escreve para mim. E isso, quem está aqui habituado dando direito, a gente vê muito presente, inclusive, na academia. Né? Quem produz artigo e bota lá algum funcionário da equipe, um estagiário para escrever e depois assina. Só que quando a gente trata assim de um texto mais acadêmico, a gente está caindo para uma outra virtude, até um tanto quanto de uma certa fraude. Né? A ideia do ghostwriter não é ser um profissional fraudulento. Aqui, como a gente pegou no Considerando, a gente deixa claro, a contratante tem interesse em se reposicionar no mercado. E aí, para ela poder ter mais engajamento nas redes, produzir um conteúdo de qualidade, ela contrata alguém para escrever por ela. Então, eles têm justamente interesse nessa relação. Nesse ponto, Alan, acho interessante falar já desde o início que o ghostwriter ele não tem o ego, né? Ele não tem aquilo ali, olha, eu quero essa autoria, eu estou fazendo... Ele meio que se coloca no lugar, então, assim, trazendo para o nosso caso. Bom, você sabe a maneira que eu escrevo, a maneira que eu penso. Se eu fizer um contrato com você, não vou mudar toda a minha linha, porque aí não fica nem natural e também não faz sentido para essa relação. Então, o ghostwriter, ele produz o conteúdo da pessoa como se ele fosse a pessoa. E aí, para isso, tem até um quê de... Não é tão original a obra do ghostwriter, porque ele está fazendo com base em alguém. Então, assim, o Alan produz algo para mim com base no que eu penso do direito, com base no que eu penso dos contratos. E aí está alinhado com uma prestação de serviço por trás, com um ghostwriter por trás, e aí vai fazendo sentido na relação, né? Exato. E aí, qual é o grande dificultador agora do ponto de vista até legislativo, jurídico? Essa relação é uma relação prática. O que o direito faz? O direito ele olha o que está acontecendo na vida real e ele dá soluções para isso. No caso do ghostwriter, a gente não tem essa solução. Se você buscar na legislação brasileira qual é a lei que regulamenta essa profissão, esse exercício de atividade, se você for buscar na própria nossa lei de direito autoral, nada fala. Então, olha qual é o desafio. Eu tenho alguém que vai produzir algo protegido pelo direito autoral, se a gente estiver se referindo, por exemplo, a um e-book, a uma ilustração, a um post de Instagram, a um relatório técnico, a um caderno, a uma apostila, enfim, o conteúdo, ou mesmo um infoproduto, que normalmente, quando a gente está falando de ghostwriter, são infoprodutos em que a cara do autor não aparece. Então, não faz muito sentido eu falar em ghostwriter se o produto que está sendo produzido é algo que use a imagem da pessoa ou a voz da pessoa. Não faz sentido que seja algo que consiga identificar propriamente quem foi o autor originário. Mas a dificuldade essa relação não está prevista na legislação. E qual é o segundo dificultador enorme? Além de não estar previsto, o que diz a nossa lei de direito autoral? Que os direitos morais de autor são irrenunciáveis e intransmissíveis. O que são os direitos morais de autor? É o direito que você tem decorrente da tua criação dessa obra. Então, de você reivindicar a sua paternidade, de dizer, olha, quem fez fui eu, de você se opor a transformações na sua obra que possam colocar em descrédito a sua honra, a sua reputação. Então, pensa o seguinte, um artista plástico, tá? A gente tem um caso aí super famoso, que é o caso da Mona Lisa.
em que veio um outro autor e colocou ela com bigode. Se o autor original da Mona Lisa falar o seguinte, caramba, esse bigode não é uma intervenção artística a ponto de eu respeitar, é algo que me causa um descrédito. Pela nossa lei de direito autoral, ele poderia se opor a isso. A lógica do ghostwriter, a lógica negocial, é totalmente contrário. Eu faço o produto para você, você decide se você vai querer utilizar e você vai poder mexer nele à vontade. Afinal de contas, eu produzi para você, a decisão final é sua. Então, cara, se você contrata alguém para fazer, por exemplo, um texto para o seu Instagram técnico, em estado bruto, você manda para a pessoa. Se ela vai querer cortar tudo que você escreveu, se ela vai querer adicionar uma outra coisa, se ela vai querer botar na integralidade, é uma decisão de quem contratou. Então, parte essencial do nosso contrato de ghostwriter é a gente reconhece que tem um limitador na nossa lei e que a lei causa insegurança jurídica. Vamos, então, buscar ferramentas lícitas para a gente tentar dar a segurança que a própria lei nos tira. Então, sim, esse é o grande dificultador, o grande diferencial aqui desse nosso contrato. É um contrato muito pautado na autonomia privada, liberdade contratual, e a gente tem que sempre mostrar isso aqui. Até tem um caso prático da Bruna Surfistinha, né, Ana? Que contratou um ghostwriter para fazer ali um livro e depois o ghostwriter quis os direitos desse livro, né? Exato, quis que o nome dele fosse atribuído ali, imagina. Mela a própria essência do negócio. Sim. E a gente não precisa nem ir muito longe em falar em boa-fé, objetivo, qualquer coisa do tipo. Vamos resolver isso contratualmente. A gente vai ter aqui um mecanismo para vocês, até com relação à multa, que a gente vai explicar mais à frente, que é uma forma contratual da gente tentar resolver esse problema, né? Exato. Vamos demais, vamos aí, vamos seguindo. Vamos em frente. Então, assim, aqui, ideia genial, de autoria do Lucas, então eu já sempre aqui faço o crédito devido a ele, a gente sempre colocar essas caixinhas com insights. Então, o que acontece? Qual é o insight que a gente está colocando aqui? No direito brasileiro, na lei atual, a gente não tem a previsão da obra por encomenda, que é eu chegar para o Lucas e falar o seguinte, Lucas, faça um livro para mim e eu vou publicar aquele livro como se fosse meu. Na lógica do que é o ghostwriter. Isso a gente não tem. As obras por encomenda, elas têm previsão na nossa lei de direitos de propriedade industrial, na nossa lei de software, por exemplo, que fala, se você é funcionário de uma empresa e você cria um software dentro daquela relação empregatícia, aquilo pertencerá para a empresa. Então, a gente tem relação nisso definida na nossa legislação, mas a gente não tem em se tratando de direito autoral, que é a lei que vai reger os produtos criados pelo ghostwriter. Então, aqui a gente vê que esse é um tipo de contrato que a gente fez um considerando extenso. E a gente fecha aqui, olha, o ghostwriter reconhece que a causa desse contrato, ou seja, a sua premissa essencial, o que levou as partes a contratarem, que a contratante será titular originária, ou seja, todos os direitos pertenceram desde sempre para ela. Se a gente não tivesse essa limitação na lei brasileira, eu sequer precisaria falar em cessão, porque eu só posso ceder o que é meu. Se originariamente aquilo nunca foi meu, eu sequer teria de falar em cessão. Mas como a lei brasileira, da forma como está, ela não permite isso, ela não tem a previsão de obra por encomenda, a gente aqui ainda bota um segundo cuidado, que é colocar uma cláusula de cessão, como eu vou mostrar mais à frente. Não, e é muito legal, nesse ponto dos considerandos, falar o que eu sempre falo nas aulas. Em contratos que você tem que mostrar qual que é a relação, tem que contextualizar. Pô, aqui é o caso mais, acho que é o melhor caso do curso disso. Bom, a gente está falando de um contrato que é polêmico, que a gente está tentando trazer segurança para ele, cada vez mais essa relação aí. Então, o momento para fazer isso é nos considerandos, sem mostrar para a parte que está lendo, olha, essa pessoa aqui, ela anuiu com isso. E aí depois a gente vai trazendo as cláusulas, o objeto, as obrigações, mas depois de já ter mostrado aqui nos considerandos qual que foi o motivo ali da relação, né? Exato, porque no final, o que é o contrato? A gente sempre bate isso aqui no curso também. Contrato não é papel, não é arquivo em Word ou arquivo em PDF. É acordo de vontades. A gente faz um instrumento, o instrumento é absolutamente necessário para a gente produzir meio de prova do que foi combinado. Até para se chegar em um determinado momento e você precisar ter uma discussão judicial quanto a isso, o próprio juiz já pegar na cara do contrato no início o que levou essas partes a contratarem. Então, esse é o grande diferencial de um contrato customizado e bem feito para aquele contrato de prateleira, modelão, que você não precisa fazer ajuste. O contrato que você não precisa fazer ajuste, ele é ruim para a sua relação. Exato. Vamos lá, tá? Então, a próxima cláusula aqui a gente vai tratar do objeto, que é mais ou menos o que a gente falou. E aqui tem um ponto interessante, até da minha relação com o Lucas. A gente está dando uns spoilers aqui, mas a gente vai falar com mais detalhes, né? No objeto, a gente fala, olha,
a prestação de serviço envolve a concepção, criação e redação em estado bruto de material técnico. E aí, na cláusula 1.1, a gente fala, olha, vamos esclarecer, o ghostwriter, ele não precisa ser designer, não precisa ser alguém que entenda de edição ou coisa do tipo. Ou seja, ele não será responsável por qualquer refinamento estético sobre as obras. Né? O que isso te lembra, Lucas, de alguém que não entende nada de ilustração de design? A nossa relação, para trazer aqui mais prática ao objeto e ao contrato em si. O Alan me entrega o material, tive uma ideia muito boa, e entrega ali a legenda, as ideias que ele conseguiu em alguns momentos. O cara, no momento mais distinto, na madrugada, ele me manda algum texto. E aí, eu pego esse texto, às vezes altero algo que eu acho que vai ter uma conversão maior para o Instagram, por exemplo, e faço o design desse texto que foi entregue bruto. Então, assim, essa é uma relação exatamente de ghostwriter, né? Ele me entrega algo e eu lapido isso e coloco para rodar. Até para poder manter em linha, né, com a linha editorial. Justamente, o ghostwriter ele tem uma acepção e a gente até coloca aqui nesse contrato, tem um elemento proativo. Ele vai olhar e vai pensar no que funciona, mas a cartada final é sempre de quem contrata os serviços. Então, de fazer o ajuste, de alinhar com a sua forma de escrita, de alinhar com a sua identidade visual. Então, aqui a gente quis deixar bem claro esse ponto. E aí, o que é interessante desse contrato? Se vocês forem se interessar, e vocês verem, a gente está falando aqui de uma relação até jurídica, isso é escalonável para qualquer nicho de atuação. Então, é mais uma forma de atuação sua. Se vocês forem querer estudar um pouquinho mais sobre ghostwriting, você vai ver que ele é muito utilizado, começou muito, na criação de redações jornalísticas ou de obras literárias, em que você tinha, por exemplo, uma autobiografia de alguém. Você pega um atleta, as biografias são livros que costumam vender bastante. O atleta, ele sabe contar a vida dele e ele quer ser o autor da autobiografia. Só que ele não sabe, muitas vezes, escrever. Não estou falando nem só da escrita persuasiva, mas é de fazer um texto com coesão e etc. E aí ele contratava um ghostwriter para escrever por ele e depois ele assinava como se fosse de autoria dele. Ele meio que contava as coisas para o ghostwriter. Só que nessa relação, uma relação muito assim, o autor dessa obra, ou melhor, a pessoa retratada na obra precisa falar com o ghostwriter. Aqui a gente está fazendo uma lógica diferente. Proatividade. É basicamente o seguinte, cara, estudei como é que funciona essa empresa do mercado de investimento. Vou fazer o texto pensando nela, mando para ela e ela toma a decisão. Então, a gente bota aqui, o ghostwriter terá autonomia para decidir sobre a criação das obras, observar da linha editorial e identidade da contratante, sem prejuízo de sugestões e requisições de ajustes que lhe sejam encaminhadas pela contratante. Ou seja, a empresa que tomou o serviço vai poder ajustar à vontade, na linha até do que a gente estava aqui falando da nossa relação. Até você, fazendo um ponto aqui, o ghostwriter era muito mais utilizado em obras literárias, né? Então, biografia e tudo mais. E tem um ponto, e até sugiro que quem tenha interesse, procure aí no YouTube sobre um vídeo de ghostwriter, contrato de ghostwriter com a Tânia Carvalho. Então, é um vídeo que retrata muito bem essa relação. E aí ela até fala nesse vídeo, Alan, que ela investe mais ou menos 20 horas no trabalho que ela vai colocar à mão. Então, para entender como aquela pessoa pensa, para entender o que faz sentido ali nos textos que ela vai produzir. E aí um ponto que ela fala é esse. Olha, eu não produzo nada conforme eu quero. Eu coloco no papel o que aquela pessoa pensa. E aí, nesse caso de jogador, biografia de jogador, é muito real isso. Porque muitos, e aí pela realidade brasileira, muitos jogadores não têm tempo de cursar universidade, fazer a escola normal, né? Então, ele depende disso, ele sabe passar o sentimento dele e tudo mais, mas se falar assim, olha, escreve um livro aí, ele não consegue. Então, baseado nisso, é mais um ponto que a gente consegue trabalhar aí com um ghostwriter. Muito bom. Lucas, vou até fazer um gancho, já passando a bola para você daqui a pouco também, a respeito de precificação, tá? E aí eu queria fazer um gancho com uma aula que o Lucas deu sobre engajamento de redes sociais. Então, você contratar alguém, por exemplo, para produzir conteúdo. E lá, na linha do que o Lucas falava, e também na aula de filmmaker, ele bateu isso bastante, traçando sobre um cronograma a respeito da produção de conteúdo. E tinham várias questões aqui que ele pode trazer também a respeito de número de posts, etc. Queria, Lucas, que você comentasse um pouquinho paralelo com a lógica do que a gente colocou aqui. Porque aqui a gente fala, olha, o processo criativo de produção das obras, o seu interesse com o conteúdo, com a qualidade do que vai fazer, faz com que não tenha obrigação quantitativa.
Então, esse contrato a gente botou um método diferente de não ter um anexo. E aí o que a gente colocou foi um mínimo de horas comprovadas num timesheet. Explica um pouco essa relação e a diferença para esses outros contratos que a gente abordou no curso também. Legal demais. Cara, nesses outros contratos, a relação é um pouco mais distante entre o contratante e o contratado. Então, assim, basicamente, olha, me presta esse serviço, divulga a minha loja, filma tal coisa, eu quero tantos vídeos. Aqui é uma relação desde o início a gente já está tratando. Ela é muito mais íntima. Ela quer entregar muito mais qualidade do que quantidade. Então, o foco aqui não é me entrega 10 páginas por mês ou por semana, me entrega 20 posts por mês, algo desse tipo. É muito mais. Passe o que eu gostaria de passar com a minha qualidade, só que com o teu conhecimento, talvez ali, técnico, talvez com outra de escrita, enfim, é até difícil pontuar, né, algo tão específico para uma relação que pode ser tratada em quase todos os meios. A gente está falando aqui de literário, de algo de postagem jurídica, de algo de rede social, cara, tudo pode envolver um ghostwriter. Então, pensando nisso, não faz sentido a gente amarrar um número específico de qualquer tipo de postagem ou de páginas de livro, né? Exato, sob pena até de a gente poder prejudicar a própria qualidade, né? Imagina se eu falar o seguinte, não, eu vou produzir para você 3 e-books por mês. Cara, às vezes, assim, é melhor você produzir um e-book a cada 2 meses e aquele e-book ser um sucesso de divulgação, como eu já vou falar aqui do e-book nosso que foi. A gente tem 2 e-books que foram muito bons, né? O do Guia do Infoprodutor e o Guia dos Memes, que tem rodado e continua circulando ainda hoje. A gente volta e meia recebe algum contato de alguém, poxa, caramba, achei aqui, tô vendo que é da sua autoria. Então, ao invés de fazer 10 e-books, a gente sair jogando no mercado um monte de conteúdo raso, é melhor você fazer algo qualitativo. Então, a ideia desse contrato é essa. Precisa ser assim? Não precisa. Você pode pegar a mesma estrutura dos contratos de engajamento de rede social ou dos contratos de filmmaker e trazer para cá, tá? Com quantidade de conteúdo que vai ser produzido, com prazo de entrega, com cronograma, com forma de remuneração atrelado a isso. Aqui a gente faz menos sentido. Isso é um ponto. Mas contrato é liberdade, né? Então, o que você achar que faz mais sentido na tua relação, você traz ali para ela. Mas nós costumamos trabalhar dessa maneira aqui, visando a qualidade. Visando a qualidade. Você chegou até a gente muito provavelmente em função também de alguma parceria nossa de ghostwriter. Exato. Então vamos lá. O que a gente bota aqui agora a ponto de direito autoral, que a gente tem que tomar um cuidado enorme, tá? Considerando que a legislação brasileira não regula expressamente essa prestação desse serviço de ghostwriting, o que a gente tem que fazer? E a legislação também não fala sobre a obra de encomenda, que é essa em que eu pago alguém para fazer por mim. Apenas para fins de segurança jurídica, sem que isso importe em qualquer reconhecimento sobre direito sobre as obras, o ghostwriter nesse ato cede e transfere de forma definitiva, irrevogável e retratável para a exploração mais ampla possível os direitos sobre essa obra e fala também sobre não fazer jus a qualquer remuneração adicional, inclusive a título de royalties, direito autoral ou conexo sobre essas obras. Aí a gente chega num segundo ponto aqui, tá? Que eu já vou fazer um gancho direto com uma cláusula lá de baixo. O ghostwriter, sem qualquer induzimento ou coação, ele se compromete a não exercer os direitos morais que ele tem sobre a obra. Direito moral é de dizer, olha, fui eu que escrevi, a autoria é minha, o crédito é meu, ou então o direito de poder impedir a circulação da obra, que seria algo péssimo. E obra aqui foi o termo definido que a gente utilizou para tudo que o ghostwriter produzir. Se violar isso, como é que a gente faz? Porque a lei diz que é irrenunciável. Então, se eu coloco que o cara não vai fazer, essa cláusula é nula. A forma como a gente coloca aqui não é que ele não vai fazer, é que ele se compromete a não fazer, sujeito às penas previstas no contrato. Então, vou fazer aqui um link direto na segurança jurídica que a gente deu, queria que o Lucas falasse um pouquinho. Então, descendo aqui, vamos falar sobre a questão que a gente tem a respeito justamente da rescisão do contrato e das multas. Esse é um contrato com prazo de 5 anos, porque a própria lei de direito autoral fala que você não pode fazer cessão de obras futuras por prazo superior a 5 anos. Daí, a gente colocar aqui esse insight do artigo 51, mas a gente chega aqui especificamente nas cláusulas penais, na cláusula de multa. Comenta aqui para mim, Lucas, por favor, sobre o que a gente estabeleceu. Claro. Cara, primeiro, né? Só mais um ponto dessa relação. A prestação de serviço, a gente conhece
1 milhão de prestadores de serviço que não teriam que a gente não teria esse receio de falar, olha, essa obra você que fez, mas eu que vou comercializar, marceneiro, qualquer coisa que está envolvido não tem esse problema, porque esse é um problema criado pela lei, né? Então, assim, esse ponto da lei tratando sobre os direitos morais que dificulta e faz a gente ter tanto cuidado quando a gente fala desse tipo de contrato. E por que a gente vai trazer essa cláusula penal e já justificando um valor tão elevado? Porque na nossa relação aqui, a gente trata que o ghostwriter vai receber, para prestar esse serviço, R$10 mil por mês. Então, essa é a remuneração que a gente acordou. E o prazo desse contrato é de 5 anos. Então, 10 mil por 5 anos daria todo esse valor de R$600 mil, o que não poderia ser ultrapassado, até pelo Código Civil, um valor mais elevado do que isso. E o que acontece? Essa cláusula é justificada por todo o dano, né? Todo tudo que pode trazer de ruim para quem contratou um ghostwriter se ele pede esses direitos, né, Alan? Então, assim, imagina, eu faço essa parceria aqui com o Alan, passa ali 2 anos, ele fala, olha, entra com uma ação, falando que ele que produziu, ele que tomava conta. Aí sim fica com cara de que eu era uma fraude que não tinha esse prestador de serviço por trás. Então, baseado nisso, a gente vai trabalhar sempre com uma cláusula elevada e com aquele compromisso de não reivindicar os direitos morais. Ah, ele fez isso, ele reivindicou, saiu na mídia e tudo mais. Bom, vai ter que pagar essa multa, além de que, provavelmente, levando para o judiciário e caindo ali num juiz que é a favor da liberdade contratual, sabe tudo que envolve a autonomia privada, ele entenda que esse contrato deve ser preservado e ainda aplique essa multa para o ghostwriter, né? O que você acha? Exatamente. E aí, qual é o cuidado que a gente toma justamente nessa questão da liberdade contratual? Hoje, a gente não pode esquecer que o ordenamento jurídico ele é uno, né? As leis elas coexistem e devem coexistir sem conflitos. A gente tem soluções no direito para resolução de antinomia. Qual é o ponto que eu queria destacar aqui que a gente coloca no contrato também, tá? A gente vai descendo aqui, a gente fala ainda na multa, e na multa a gente fala que é só um piso indenizatório, né, sem prejuízo de indenização suplementar, porque o meu prejuízo pode ser superior ao valor total do contrato, ou seja, pode ser ao investimento de 600 mil que eu fiz ao longo de 5 anos com o Ghostwriter. Pode ser maior do que isso, dando a minha reputação. Então, a gente não pode deixar de colocar essa cláusula 13. Mas, ainda sobre a autonomia privada, a gente desce aqui para falar de um ponto que muitas vezes passa batido, mas a gente toma cuidado na hora de fazer, e você também deve tomar, que são as disposições gerais. Olha só o que a gente coloca na cláusula 20. As partes reconhecem que o presente negócio jurídico é paritário, ou seja, ambos os lados estão numa mesma capacidade de negociar, foram assistidos por advogados, sendo objeto de livre estipulação, de modo que todas as regras de direito civil e empresarial serão aplicadas apenas de maneira subsidiária ao avançado, nos termos do artigo 3º, inciso 8º, da Lei 13.874 de 2019, a famosa Lei da Liberdade Econômica. Então, eu não posso fazer um contrato, assinar e depois querer dizer que o contrato é abusivo, que é nulo, se eu fiz isso de forma paritária. Então, aqui a gente coloca na disposição geral mais um elemento para, se o ghostwriter depois quiser questionar esse contrato judicialmente, a gente fala, olha, o considerando deixava claro, a cláusula de multa deixava claro, a cláusula de disposições gerais deixavam claro, o que a gente tem aqui é um comportamento contraditório derivado de má-fé. Então, é justamente o cuidado que a gente toma contratual, que não é só mais uma cláusula jogada nesse contrato. É um cuidado que a gente teve de reflexão mesmo. Excelente. Acho que é isso, né, Alan? O contrato de ghostwriter, a gente tratou aí sobre todos os cuidados, sobre o que é a relação na prática. Claro que esse aí é um modelo que a gente traz que me parece muito completo, mas que você vai ter que analisar ali qual é o ghostwriter, qual é a relação que você está lidando, para talvez trazer algum outro elemento, algo que faça sentido e faça mais, traga mais segurança para o teu cliente naquela relação, né? Exato. E aí, pessoal, espero que vocês tenham aprendido a fazer esse contrato. Divide com a gente. Se tem interesse em trabalhar como ghostwriter, conhece alguém, troca aqui as suas impressões com a gente. A gente está 100% disponível na página do Instagram, @lucasfranzoi, no canal do Telegram também, sim, em todas as redes em que a gente tem aqui contato com vocês. Obrigado, pessoal. Essa foi mais uma aula do nosso curso Mestre em Contratos Digitais. Nos vemos na próxima. Valeu! Valeu!